e informar que, a partir de agora, essa videoconferência está sendo gravada para que depois possa ser disponibilizado para os demais que, por alguma razão, não vão conseguir assistir a aula ao vivo, mas vai ser disponibilizada no grupo para que possa ser assistido a gravação dessa videoconferência. Então, nós estamos fazendo treinamento de gestão de empresas. Hoje é o nosso terceiro dia de treinamento. E, de acordo com a programação que eu passei para vocês, hoje nós vamos falar sobre o tema proativo e reativo. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Debaixo desse tema, nós vamos analisar o que é proatividade, o que é reatividade. Nós vamos ver também quais são os problemas que uma empresa pode ter se houver pessoas reativas e por que a proatividade ou pessoas proativas é algo importante para as empresas e por que as empresas e as grandes corporações buscam pessoas com essas características. Nós vamos ver também que a proatividade e a reatividade é uma questão comportamental, onde é possível identificar e diferenciar o proativo do reativo através do seu comportamento. Nós vamos ver, inclusive, alguns comportamentos típicos de pessoas proativas e pessoas reativas. Nós vamos hoje assistir também dois vídeos, que são duas animações, que mostram as consequências as consequências numa empresa se houver pessoas com um comportamento reativo. Esse então vai ser o conceito, né? Esse então vai ser os assuntos, né, que nós vamos desenvolver hoje no nosso treinamento. Bem, começando então, nós vamos falar, falando sobre proativo e reativo, é o tema do nosso assunto de hoje, a nossa abordagem de hoje, proativo e reativo. Bem, aqui está o conceito de proativo e reativo. Sempre lembrando para vocês que essas informações depois eu vou compartilhar com vocês, né? O PDF dessas aulas eu vou compartilhar com vocês no grupo. Então não há necessidade de anotar tudo só se quiser, mas não há necessidade. Olha só o conceito de proativo e o conceito de reativo. Eu digo assim, ó, proativo é aquele que causa as mudanças. É aquele indivíduo que não espera que outros lhe digam o que ele sabe que tem que fazer. Se algo está errado, ele corrige sem que alguém lhe diga que precisa de correção. Toma sempre a iniciativa nos assuntos, nas situações e nos problemas. E o reativo? Reativo é aquele indivíduo que sofre as mudanças. É aquela pessoa que sempre espera que outros lhe digam o que ele sabe que tem que fazer. Se algo está errado, ele espera que alguém corrija, ou então lhe diga que precisa fazer para corrigir algo. Nunca toma iniciativa nos assuntos, nas situações e nos problemas. A palavra de ordem aqui para diferenciar o proativo do reativo chama-se iniciativa. Proativo é a pessoa, o indivíduo, é o colaborador, é o empregado, é a pessoa que trabalha, que possui iniciativa. E o reativo não tem iniciativa. Agora, o que é iniciativa? Como nós podemos definir, né, a palavra iniciativa? Iniciativa pode ser definida como aquela pessoa que sempre toma a frente nas coisas. Sempre ela está de prontidão. A pessoa sempre está disposta, disponível, de prontidão, toma a frente, toma a iniciativa. A pessoa que tem iniciativa não espera que outros lhe digam o que ele sabe que tem que fazer. Se ele é proativo, ele tem iniciativa, ele já sabe o que tem que ser feito, então faz, sem que ninguém lhe fale, sem que ninguém mande ele fazer alguma coisa. Isso é uma pessoa proativa. É uma pessoa que possui iniciativa. No iniciozinho eu disse, né, que o proativo, né, a pessoa que tem iniciativa, é aquele que causa as mudanças. Então, a origem das mudanças está nas pessoas com características proativas.
Já o reativo é o oposto, é o contrário do proativo. Ele não tem iniciativa, não tem prontidão, não toma frente, não se coloca à disposição. Ele sempre espera que outras pessoas façam. Ou espera que alguém mande ele fazer, mesmo que ele saiba que uma coisa precisa ser feita. Só faz se alguém mandar. Porque é uma pessoa sem iniciativa. É uma pessoa reativa. Proativo tem iniciativa, reativo não tem iniciativa. A principal diferença, né, além da iniciativa, que nós podemos tratar entre o proativo e o reativo, é que o proativo é aquele que faz parte da mudança, enquanto o reativo apenas sofre a mudança. Diferença básica em face das mudanças é essa. O proativo, ele faz parte da mudança, ele causa mudança, ele origina mudança, ou está envolvido, participa da mudança. Já o reativo apenas sofre as consequências ou os efeitos da mudança, mas não participa dela. Apenas sofre as consequências e os efeitos da mudança. Por quê? Porque o proativo tem iniciativa e o reativo não tem iniciativa. Agora, como podemos diferenciar o proativo do reativo? Como é possível diferenciar o reativo do proativo? Eu disse no iniciozinho que a proatividade e a reatividade é uma questão comportamental. Então, através do comportamento das pessoas, você poderá identificar se elas são pessoas proativas ou se elas são pessoas reativas. Como eu disse, é através do comportamento que você vai poder identificar pessoas proativas e pessoas reativas. É através do comportamento, porque é uma questão comportamental. Nós vamos ver aqui, salvo engano, 5 comportamentos que diferenciam o proativo do reativo. 5 comportamentos. Se eu não estiver enganado, são 5. 5 comportamentos que diferenciam o proativo do reativo. E daí, vocês podem fazer uma análise das pessoas que você conhece e até uma análise pessoal para saber se você tem um comportamento proativo ou se você tem um comportamento reativo, ou as pessoas que você conhece, se tem um comportamento proativo ou se tem um comportamento reativo. Vejamos alguns comportamentos que podem se diferenciar um do outro. Primeiro deles, o proativo, quando comete um erro, reconhece o seu erro, aprende a lição e diz, né, eu me enganei, pede até desculpa aos envolvidos e aprende com a lição, para que na próxima vez não cometa o mesmo erro. O proativo faz assim. Já o reativo, quando comete um erro, procura se justificar, né? Procura dizer que a culpa não é dele, procura colocar a culpa em outras pessoas. Diz, né? A culpa não foi minha, foi de fulano, foi de ciclano, foi de beltrano. Talvez vocês conheçam pessoas com comportamento reativo, né? Nós podemos, então, diferenciar o proativo e o reativo diante de um erro dessa forma. O proativo reconhece que errou, aprende com a lição e até pede desculpa aos envolvidos. Já o reativo, quando comete um erro, diz que a culpa não é dele, dificilmente se desculpa porque acha que a culpa não é dele e procura culpar ou responsabilizar outras pessoas. Então, já temos aí uma diferença entre proativo e reativo em face dos erros. Outro comportamento, o proativo sempre diz, deve haver uma maneira melhor de fazer. E o reativo, sempre fizemos assim, não há outra maneira. Então, o proativo sempre vai procurar uma maneira nova de fazer as coisas. Sempre vai procurar uma maneira nova e melhor de fazer as coisas. Porque o proativo entende que as coisas mudam. E se as coisas mudam, pode haver formas diferentes de realização do mesmo trabalho. E, às vezes, com até resultado melhor. O reativo não, né? Ele acha que ele aprendeu daquela maneira e somente aquela maneira tem para ser feita determinado trabalho.
O reativo, ele tem aversão a mudanças. Ele aprendeu a fazer de uma maneira, ele quer que seja sempre daquela maneira, não importa se as coisas no mundo estão mudando, mas ele acha que tem que ser feito daquela maneira que ele aprendeu. Podemos dizer que o reativo sofre da chamada síndrome de Gabriela, né? Tinha uma novela na Rede Globo chamada Gabriela, Cravo e Canela, que a música de abertura dizia assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. É uma chamada síndrome de Gabriela. A pessoa aprendeu de uma maneira, foi ensinada dessa maneira, ela faz de uma maneira e ela acredita que essa maneira é a única que tem para ser feita, né? Esse é um comportamento reativo. Seguindo. Outro comportamento, o proativo sabe que a adversidade, ou os problemas, ou as dificuldades, é o melhor dos mestres que você pode aprender com eles. Já o reativo sente-se uma vítima perante da adversidade, sente-se uma vítima diante dos problemas, sente-se uma vítima diante das dificuldades. É o famoso e típico discurso vitimista, que com certeza vocês já ouviram falar, né? Pessoal, porque está sempre ruim, né? Talvez vocês conheçam pessoas assim, né? Que tá sempre pessimista com a vida, né? Sempre, por mais que as coisas estejam difíceis, sempre enxerga a situação mais difícil e mais dificultoso do que realmente é. Seguindo. Quarto comportamento, né? O proativo enfrenta os desafios um a um. Enfrenta os problemas um a um e procura resolver todos eles um a um. E o reativo contorna os desafios e nem se atreve a enfrentá-los. Podemos dizer que o reativo ele sofre da síndrome de avestruz, né? Coloca a cabeça no buraco, né? Para o reativo, ele acha que os problemas serão resolvidos se ele não fizer absolutamente nada. Ele acha que as coisas serão resolvidas sozinhas e que ele não precisa fazer absolutamente nada. Esse é um comportamento típico de uma pessoa reativa. Ele acha que se ele não fizer nada, as coisas serão resolvidas sozinhas. E é claro que não é isso que acontece, né? Diferentemente, o proativo ele enfrenta os problemas, os desafios, as dificuldades, as adversidades, uma a uma. Em resumo, podemos dizer então que o proativo é parte da solução, enquanto o reativo é parte do problema. Só vendo essas questões comportamentais até agora, 5 questões comportamentais que nós vimos até então, nós podemos já de cara perceber que as empresas buscam pessoas com comportamento proativo e recusam, né, ou afastam pessoas com comportamento reativo. Nós vamos agora assistir uma animação. A animação chama O Problema Não É Meu. Esse é o título da animação. O Problema Não É Meu. É uma animação onde eu quero que vocês identifiquem quais são os problemas que uma pessoa com comportamento reativo pode ter e que problemas essas pessoas podem causar numa empresa. Então, vocês vão identificar as pessoas com comportamento proativo e as pessoas com comportamento reativo nessa animação e verificar quais são os problemas que os reativos podem causar para uma empresa. Ok? Vamos assistir agora. O problema não é meu. O Problema Não É Meu. Distribuído no Brasil por Ciamar. Tudo bem, Charlie? Feche isso. Certo, Geoff. Homens trabalhando. Departamento Municipal de Água. Vamos fechar a água. Vamos ficar mexendo nesses canos o dia inteiro. E você avisou o departamento de segurança do prédio? Não, isso não é comigo. O escritório central é que deve avisar. Ei, tem alguma coisa queimando? Tem, deve estar pegando fogo em algum lugar. Não se preocupem, alguém vai cuidar disso. Ei, Jenny, aquilo lá fora não é um incêndio?
Não está aparecendo. O que você acha? Ué, alguém tem que fazer alguma coisa antes que fique fora de controle. Então por que você não vai apagá-lo? Quem? Eu? Ah, isso não é minha responsabilidade. Meu trabalho é varrer. Mas também não é minha responsabilidade. Tenho que preparar este carregamento. Terminal de computador. Incêndio no terreno. Água cortada. Pense. Veja a solução no impresso. Gerência. Sim, pode entrar. A senhora tem um problema. O que foi? A água foi cortada e está pegando fogo em nosso terreno. Estou preocupado com O isso. fogo é grande? Agora está pequeno, mas poderá aumentar. O que o senhor espera que eu faça? Este não é o meu departamento. Eu acho que eu tenho uma solução bem aqui. De onde veio isso? Da impressora do meu computador. A solução parece simples. Por que não telefona para o corpo de bombeiros? Eu não estou autorizado a solicitar trabalhos externos. Esse trabalho é o da senhora. Olha, tudo o que eles precisam fazer é apagar o fogo. Onde é o incêndio? Está do lado direito do prédio. Ah, é o lado da produção. O problema é deles, não o meu. Acho melhor a senhora olhar direito o que tem nesse papel, senhora Lopes. É melhor eu falar com Howard sobre isso. Gerente de produção. Howard? Howard? Aqui é Carmen. Você tem um problema. Acho melhor nos reunirmos para discuti-lo juntos. Estou muito ocupado agora. Por que não almoçamos juntos e assim poderemos conversar melhor? Acho que deveríamos conversar agora, Howard. Você poderia vir até aqui? Certo, certo. Já estou indo aí. Estou muito ocupado. O que foi? Tem um incêndio do seu lado do prédio. A água foi cortada, mas não se preocupe. Tenho aqui uma ideia, mas é você que terá que cuidar disso. Deixa eu ver isso. Ah, eu vi esse fogo assim que cheguei. Não é tão grande assim. Na verdade, é bem pequeno. Não é um incêndio. É um tipo de fogo que se apaga sozinho. Howard, o incêndio está do seu lado do prédio. Você não está fazendo o seu trabalho. Carmen, você não tem condições de cobrar nada de mim. Faça o seu trabalho que eu faço o meu. Essa ideia da Carmen é um tanto simplista. Talvez eu deva checar isso com o Todd. A sala dele também fica do lado do incêndio. Departamento de planejamento. Ei, Todd. Sim, Howard, o que foi? Você é o chefe de planejamento. Talvez possa me ajudar. Ah, sei. E sobre o que é? Temos um incêndio no terreno e a água foi cortada. Não me parece ser um problema muito sério, mas o que é que você acha? Será que isso aqui poderia ajudar a solucioná-lo? Isso é muito simplista. É uma piada, não é? Não, eu falo sério. Howard, será que você não está vendo que a solução é muito mais complicada que isso? Tome conta da produção e deixe os projetos por minha conta. Eu sou pago para isso. Todd, você não está fazendo o seu trabalho. Talvez não tivéssemos esse problema se você dirigisse melhor o seu departamento. Ah, grande. Aquilo lá fora é minha culpa. Até que a ideia é boa mesmo. Diretoria executiva. Reuniões para o progresso. A reunião vai começar. Não tem ninguém fazendo nada para apagar este fogo. Está aumentando. Senhor presidente, tenho aqui uma solução para isso e gostaria de apresentá-la. O quê? Tem mesmo, meu jovem? Deixe-me ver o que você tem aí. Ah, não. Isso não vai para a pauta. Você cuida disso, Todd. Quem? Eu? Uau! Este incêndio vai ficar fora de controle. Nós temos que fazer alguma coisa. Chega de imprimir coisas. Ei, ninguém está fazendo nada contra este incêndio? Quem deixou essa gente entrar aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião? Reuniões. Nós precisamos agir. Não joguem a culpa em nós. Deveriam ter cuidado do fogo quando ele estava começando. O incêndio é responsabilidade sua. Não é sua. Não, é sua. Eu avisei você mesmo. Não avisou coisa nenhuma. Que coisa mesmo? Onde você estava? O quê? Assuma a responsabilidade. O que ele quer
dizer com assuma a responsabilidade? Eu acho que ele quer dizer que estamos passando o abacaxi. Então, o que temos que fazer? Como diz a placa, assumir responsabilidade. Mas como? Sei lá. Eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos parar. Espere um pouco. Vamos pensar sobre isso. Acho que já sei. Espartas, transforme-se em martelo. Isso é um progresso? Não, espere um pouco. Deixe-me terminar. Ei, eu entendi. Esses escudos, transforme-os em balde. Certo. Ahá! Tome, transforme o meu. É isso aí, pessoal. E a água? Pegaremos o bebedouro. Brilhante. Trabalho em equipe. Todos juntos agora. Isto soa muito bem, mas quem é que vai limpar toda esta sujeira? Assuma responsabilidades. Tá certo. Bem, nessa animação a gente pôde ver ali que apenas o cachorro teve um comportamento proativo, né? Teve a iniciativa de tentar solucionar o problema, enquanto todos os demais colaboradores daquela empresa tiveram um comportamento reativo, pensaram apenas em si mesmos e se esqueceram que aquele problema poderia afetar a todas as pessoas, né? Vocês podem aí se lembrar da fábula do rato e da ratoeira que nós vimos no nosso último encontro. E quais são, né, as consequências de um comportamento reativo para uma empresa? O fogo ali ele é uma metáfora para os problemas que uma empresa pode passar. E se esses problemas não forem resolvidos imediatamente, a tendência é que eles sejam aumentados e chegar a um tamanho tal que não tenha mais solução. Né? Na animação, o final foi feliz, né? Eles conseguiram, no final, resolver o problema. Na vida prática, talvez o problema fique tão grande que não tenha solução. Então, quais são os problemas que a empresa pode passar com pessoas reativas? Né? O problema que a empresa tenha, ele pode ser resolvido imediatamente, enquanto pequeno, se as pessoas forem proativas. Mas quando as pessoas são reativas, aquele problema pequenininho, por ser deixado para lá, ele aumenta e, em alguns casos, se torna maior do que a empresa e aí não resta alternativa senão fechar a empresa. A segunda animação que nós vamos ver fala sobre quais são as consequências que o próprio indivíduo pode ter se ele tiver um comportamento reativo. Essa outra animação ela é baseada na obra Quem Mexeu no Meu Queijo, é um clássico da administração, né, da gestão de empresas. Eu dificilmente eu poderia deixar de abordar esse tema nesse nosso treinamento. Né? Ele é um clássico da administração, eu não poderia deixar de apresentar esse clássico para vocês. Né? O tema da próxima animação é Quem Mexeu no Meu Queijo. Observem só. Esta é uma história sobre mudança, na qual o queijo é aquilo que você quiser, seja no trabalho ou na vida, e o labirinto é onde você irá procurá-lo. Os 4 personagens da história, 2 ratinhos e 2 duendes, representam partes de todos nós, não importa a nossa idade, sexo, raça ou nacionalidade, porquanto todos compartilhamos algo em comum. A necessidade de encontrar o nosso caminho no labirinto e atingir o sucesso nesses tempos de mudança. Há muito tempo, em um país distante, viviam 4 pequenos personagens que corriam pelo labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry. E 2 eram duendes, seres pequeninos chamados Hen e Haw.
Embora os ratinhos e os duendes fossem diferentes, eles tinham algo em comum. Toda manhã eles saíam de casa e corriam pelo labirinto à procura de seu queijo favorito. Sniff e Scurry tinham cérebro simples, mas um bom instinto. Eles usavam um método simples de erro e tentativa. Sniff farejava a direção provável do queijo. E Scurry saía correndo. Com frequência, eles se chocavam contra a parede. Mas Hen e Hall tinham cérebros complexos, com crenças e emoções, o que tornava sua vida no labirinto mais complicada e desafiadora. Encontrar o queijo era importante para os dois pequeninos. Era a maneira de encontrar o que eles julgavam necessário para serem felizes. Para alguns, coisas materiais. Para outros, poderia ser saúde e paz de espírito. Para Hall, o queijo significava morar com sua adorável família numa casa de campo. Para Hen, o queijo significava ser alguém importante morando numa mansão num bairro de luxo. Finalmente, todos eles descobriram seu tipo preferido de queijo no posto de queijo C. Toda manhã, Sniff e Scurry acordavam cedo e corriam pelo labirinto pelo mesmo caminho até o posto de queijo C. Sniff e Scurry penduravam no pescoço os sapatos de corrida para o caso de terem de usá-los rapidamente. Mas Hen e Hall cada dia acordavam um pouco mais tarde e caminhavam sem pressa para o posto de queijo C. Afinal, eles sabiam onde estava o queijo e como chegar até lá, e imaginaram que o queijo sempre estaria lá. Hen e Hall dispensaram seus sapatos de corrida, pois acharam que não mais precisariam deles. Maravilha! Aqui tem queijo que vai durar para sempre! Eles se sentiram em segurança, até decorar as paredes com a frase: ter queijo me deixa feliz. Hen e Hall se sentiram tão à vontade que nem perceberam o que estava acontecendo. Por outro lado, Sniff e Scurry inspecionavam a área todas as manhãs para ver se alguma coisa estava mudando em relação ao dia anterior. Certa manhã, eles chegaram ao posto de queijo C e descobriram que não havia nenhum queijo. Eles não se surpreenderam porque já tinham percebido que o estoque de queijo estava diminuindo. Os ratos não fizeram análises exageradas. A situação tinha mudado. Logo, Sniff e Scurry mudaram. Eles logo saíram à procura de um novo queijo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Hen e Hall chegaram ao posto de queijo C. Eles não vinham prestando atenção nas mudanças que estavam acontecendo. O quê? Nenhum queijo! Nada de queijo! Quem mexeu no meu queijo? Isso não é justo! Ei, Hen, eu sei que somos mais inteligentes que os ratos, mas não estamos agindo assim no momento. Imagine se não houver queijo aqui amanhã. Eu fiz planos contando com esse queijo. Enquanto os ratinhos Sniff e Scurry partiram para outra, os doentes Hen e Hall continuaram se lamentando. Certa noite, Hall escreveu na parede: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Hen e Hall ainda tinham esperança de encontrar o seu queijo no mesmo lugar. Por que fizeram isto comigo? Onde estão os ratinhos? Será que sabem de alguma coisa que não sabemos? Não, eles não passam de ratos. Nós somos doentes, temos direito ao nosso queijo. Talvez fosse melhor a gente sair por aí e procurar um queijo novo. Não, quero chegar ao fundo do problema. Quero que as coisas fiquem como antes. Enquanto isso, Sniff e Scurry penetraram mais longe no labirinto. Não pensavam em outra coisa a não ser encontrar um queijo novo. Depois de várias tentativas, os dois ratinhos encontraram o maior depósito de queijo jamais visto antes, no posto de queijo M. Enquanto isso, Hen e Hall ainda lamentavam a falta de queijo no posto de queijo C. Então, o Hall começou a se imaginar correndo pelo labirinto em busca de queijo novo bem fresquinho. Ele até sentia o gostinho do novo queijo. Vamos lá, Hen. Vamos lá, vamos! Não, eu gosto daqui. É confortável. Além disso, lá fora é muito perigoso. Hall pensava no pior. Sua esperança de encontrar um novo queijo desvanecia. E assim, todos os dias, Hen e Hall iam de sua casa até o posto sem queijo C. E voltavam para casa de barriga vazia, sem nada, a não ser o estresse. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Olhe bem para nós. Estamos sempre fazendo as mesmas coisas e perguntando por que as coisas não melhoram. Chegou a hora de agir.
Você vai voltar ao labirinto? Por que não esperamos que tragam o queijo de volta? Você não entendeu. Eles nunca vão devolver o queijo velho. Aquele era o queijo de ontem. Chegou a hora de encontrar queijo novo. Mas se não houver nenhum queijo lá, ou se nós não conseguirmos encontrar... A vida continua. Também devemos continuar. Não! Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Se não mudarmos, podemos virar seres extintos. Tal como Ren, o Hal também sentia medo, então escreveu na parede aquilo que ele estava pensando. O que você faria se não estivesse com medo? Não tardou muito e Hal decidiu o que fazer. Juntou toda a sua coragem e partiu em disparada para o desconhecido. É a hora do labirinto! A princípio, ele se sentiu perdido. Mas não tardou muito para encontrar o caminho. Voltar ao labirinto não é tão mal quanto eu imaginava. Como fui ficar nesta situação? Se eu estivesse observando o que estava acontecendo... Hal parou para escrever na parede do labirinto o que estava aprendendo. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Hall esperava que essas anotações não só servissem de lembretes para si mesmo, mas também como marcos a serem seguidos pelo Rem, caso ele resolvesse entrar no labirinto. Por que será que me sinto tão bem? Não tenho nenhum queijo e não sei onde ele está. Quando você vence o medo, sente-se livre. Quanto mais claramente Hall se imaginava encontrando um novo queijo, mais real isso se tornava. O ato de me imaginar deliciando um queijo novo mesmo antes de encontrá-lo me leva até ele. Finalmente, Hall chegou a um grande posto de queijo. Mas estava praticamente vazio. Cheguei tarde. Se tivesse saído mais cedo, talvez encontrasse muito queijo aqui. Hall encontrou vários pedacinhos deliciosos de queijo novo. Não era muito, mas o bastante para que ele continuasse. Agora vejo que se eu fizer as coisas de modo diferente, elas ficarão melhor. Quando mudamos aquilo em que acreditamos, mudamos o que fazemos. Hall encontrou pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar a energia. Ele esperava que o Rem encontrasse o caminho lendo as anotações na parede. Hall abriu mão do passado e se adaptou ao presente. Ele estava em busca de queijo novo. Então finalmente aconteceu. Lá estava, em diversas pilhas bem altas, o maior suprimento de queijo que já tinha visto. Uau! Queijo novo! Será verdade? Eu estou imaginando. É verdade! Hall percebeu que os ratinhos já estavam há bastante tempo se deliciando com o novo queijo e prometeu a si mesmo que da próxima vez mudaria mais depressa. Hall sabia do perigo de acabar voltando aos velhos hábitos assim que se sentisse muito confortável. Assim, a cada dia ele inspecionava o posto de queijo N para verificar as condições do queijo. Ele percorria o labirinto e explorava novas áreas. Ele sabia que era mais seguro estar ciente de suas escolhas reais do que se isolar na sua zona de conforto. Bem, esse vídeo, né, quem mexeu no meu queijo, também mostra o que pode acontecer com uma pessoa com comportamento reativo, né? Falar sobre a história de 4 personagens, né, 2 duendes e 2 ratinhos, e vocês puderam ver que os 2 ratinhos eram os personagens que tinham um comportamento proativo, enquanto os duendes tiveram um comportamento reativo. E se um deles não mudasse, poderia se tornar seres extintos. Nós chegamos, então, ao final do nosso treinamento de hoje, né? O nosso link aqui já está terminando. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês até o final do dia, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, poderão fazer lá no grupo. Ok, pessoal? Por hoje é só. Boa semana para vocês, bom dia para todos e até a próxima, né?